Aleluia. Pastor lá tarde, por favor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, é mesmo, é verdade. Oh, Deus. Aleluia. Deus. My last day. Eu mexi também que foi para Goiânia. Esperamos que você volte antes de ir para Goiânia. You believe in miracles, huh? Você acredita em milagres, né? Oh, I don't think so. Não acredito. If you would look at my diary, you would be scared. Se você olhar para minha agenda, você vai ficar um pouco assustado. God is so good. Deus é muito bom. God is so good. Deus é muito bom. God is just so good. Deus é simplesmente muito bom. I'm going to share something with you which I believe if you can really receive this message in your heart, Eu vou compartilhar com você que eu acredito que se você realmente receber essa mensagem no seu coração, and if you can really believe this, e se você puder realmente acreditar nisso, you will never be the same person again after tonight. você nunca mais será a mesma pessoa depois dessa noite. It is something that I've been studying for a long time. Isso é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo atrás. And it's a very powerful biblical truth. É uma verdade bíblica muito poderosa. I'm going to preach today about the difference of sin and sins. Eu vou explicar para vocês hoje, pregar a respeito da diferença entre pecado e pecados. You know, the Bible makes a difference between sin and sins. Você sabia que a Bíblia faz uma diferença entre pecado e pecados? And you have to pay very close attention tonight. E você tem que prestar muita atenção essa noite. Maybe after tonight you need to buy the CD and listen to it over and over again. Talvez depois dessa noite você vai ter que comprar o CD com essa gravação e escutar outras vezes e vezes. But if you get this message into your heart, Mas se você conseguir entender essa mensagem dentro do seu coração, I promise you will never again be the same eu person. prometo que você nunca mais será a mesma pessoa. Because the Bible makes a clear difference between sins and sin. Porque a Bíblia faz uma diferença clara entre pecado e pecados. And I'm going to say some things today that may possibly shock you. Eu vou dizer algumas coisas aqui essa noite que possivelmente vai chocar você. That's okay. Tá tudo bem. By the end of the message, I will clear everything up. E no final da mensagem eu vou clarear tudo. For instance, Para o momento, God does not forgive you your sin. para o momento, Deus não te perdoa do seu pecado. He does not. Ele não. God never sent His Son Jesus so that He can forgive our sin. Deus nunca enviou o seu Filho Jesus para que Ele perdoasse o nosso pecado. Now I can see how some of you are thinking, Pastor, this is a heresy. Então eu posso perceber agora como alguns de vocês estão olhando para mim como se dissesse: pastor, isso é uma heresia. Stephanie is wondering, what is he preaching? A Stephanie está aqui pensando: o que é que ele está pregando? Jesus came to forgive you your sins, but not your sin. Jesus veio aqui para perdoar os seus pecados, mas não o seu pecado. Let's open our Bibles to Romans chapter 8. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. And we read verse 1, verse 2, and verse 3. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Romanos 8. 1, 2, and 3. Go ahead. 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus, por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer,
por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo seu pecado. Now let's open our Bibles to Galatians chapter 5. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 5. Galatians. Gálatas 5. That's okay. 5 verse 16 to 26. Gálatas 5, do versículo 25 e 26. Galatians 5, 16 to 26. Go ahead. 16 ao 26. Gálatas 5, 16. Diz assim: Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são essas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. God wants every Christian to live like the fruit of the Spirit that we have just read. Deus quer que todo cristão viva os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5. Every Christian Cada cristão should live in love, joy, peace. deveria viver paz, amor, alegria. But the problem is here. Mas o problema está aqui. That most Christians that I know, and for a great part of my own life also, A maior parte dos cristãos que eu conheço e que fazem parte da minha própria vida também, we all struggle with certain sins in our life. nós estamos sempre sufocados com alguns pecados na nossa vida. We become Christians. Nós nos tornamos cristãos, Jesus forgives us. Deus nos perdoou, We are excited. nós estamos animados, empolgados, Now we don't have to go to hell anymore. We're going to heaven. mas aqui agora nós não precisamos ir para o inferno mais, nós vamos para o céu. Then we read the Bible. E aí nós lemos a Bíblia, We read how Christians supposed to live. e aí nós vemos como que os cristãos deveriam viver, And now the struggle begins. e aí começa a angústia. Love is patient. O amor é paciente. Oh God, I'm so impatient. Oh Deus, eu sou tão impaciente. Help me to be patient. Me ajuda a ser paciente. Maybe if I read the Bible more, Talvez se eu ler a Bíblia mais, I need to pray more. eu preciso orar mais. If I fast more, Se eu jejuar mais, I will become patient. eu vou me tornar mais paciente. Then you read, I must not have outburst of anger. E aí depois você lê que eu não devo ter ira dentro de mim. Galatians 5, the fruit of the work of the flesh is outburst of anger. Em Gálatas 5, o fruto da carne, de ter ira, de ser irado. So I must not get angry anymore. Então eu não devo ficar irado mais. So we become Christians. E aí nós nos tornamos cristãos. We are happy we're going to heaven. Nós estamos felizes porque vamos para o céu. But then our husband does something. Aí o nosso marido faz alguma coisa. And we get so angry. E aí nós ficamos com tanta raiva. And then we feel so bad. E aí nós nos sentimos tão mal. And we say, try to find excuses. E aí, mas aí a gente faz, vamos tentar achar algumas desculpas. You know, the worst excuse ever is this one. Você sabia que a desculpa, a pior de todas as desculpas é essa? He made me angry. Ele me fez ficar com raiva. Nobody makes you angry. Ninguém. If you are angry, it's because there is anger in you. Ninguém te faz ficar com raiva. Se você fica com raiva é porque tem raiva dentro de você. Nobody can make you do anything. Ninguém pode te fazer nada.
But here is the problem. Mas aqui está o problema. Most Christians struggle with certain sins. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos, a maioria deles, se sufocam com alguns pecados. It might be big sins, E pode ser que sejam grandes pecados, like addiction to pornography como o vício à pornografia or ou immorality. imoralidade. It might be little E things, poderiam ser também pequenas coisas, like a little lying como uma pequena mentira, or a little cheating ou uma pequena traição, or just trying to say some things that are not quite the truth. ou talvez tentando dizer algumas coisas que não são verdadeiramente a verdade. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. The Bible never talks about little sins and big A sins. Bíblia nunca fala a respeito de pequenos pecados ou grandes pecados. We Christians do. Nós cristãos fazemos, The Bible doesn't. a Bíblia não faz. These are the words of Jesus himself. Essas são as palavras de Jesus mesmo. If you hate your brother, you are a murderer. Se você odiar o seu irmão, você é um assassino. If you look after a woman lustfully, you have already committed adultery. Se você olhar para uma mulher com intenções, outras intenções, você já cometeu adultério. Jesus seems to make it almost impossible to be a Christian. Jesus parece deixar quase impossível de alguém ser um cristão. The disciples said, Jesus, how often do I have to forgive? 7 times? E os discípulos chegaram até ele, Senhor, como eu devo perdoar? E aí eles perguntam, 7 vezes? Jesus said, no. Jesus disse não. 70 times, 7 times. 7 vezes 7 dias. That's a lot of Perdão, forgiving. vezes. Isso é muitas vezes. If you have to forgive 490 times every day, that's a lot of forgiving. Se você tiver que perdoar 490 vezes ao dia, isso é muito perdão. But you see, what we have to understand is this. Veja, o que nós temos que entender é isso. We do not have to struggle with sinful habits in our life. Nós não temos que sofrer, nos agonizar com hábitos pecaminosos nas nossas vidas. The reason why we do is we don't understand and don't believe the Word of God. A razão por que nós fazemos isso é porque nós não acreditamos e não entendemos a palavra de Deus. And if you can only get hold of this truth tonight, you will never be the same, I promise Se you. você conseguir pelo menos entender essa verdade aqui essa noite, você nunca mais será o mesmo, eu prometo. The power of the cross is enough to destroy every sinful habit in your life in one moment. O poder da cruz é suficiente para destruir qualquer que seja dos hábitos pecaminosos na sua vida. Not in 10 years, in one moment. Não em 10 anos, mas em um momento. But we don't believe that. Mas nós não acreditamos nisso. We believe that after we become Christian, slowly and gradually the power of sin is broken in our lives. Nós acreditamos que quando nós nos tornamos cristãos, gradualmente o poder do pecado vai sendo quebrado das nossas vidas. The problem is you will have what you believe. O problema é que você vai ter aquilo que você acredita. See, some people will always, this is how God says it. Veja, algumas pessoas são assim. So God says it like E this. veja como Deus diz. My people have what they believe. Meus filhos têm aquilo que eles acreditam. Because my people believe what they have. Porque os meus filhos acreditam naquilo que eles têm. Let me explain to you. Deixa eu explicar isso para você. You look at your life, Você olha para a sua vida, you see your struggles, você vê as suas dificuldades, so you believe that's how you have to be for the next 10 e years. você acredita que assim você tem que ser até para os próximos 10 anos. So now you have exactly what you believe. Então agora você tem exatamente aquilo que você acredita. I can never be free. Eu nunca poderia ser livre. I've had this anger for all of my life. Eu tenho essa raiva por toda a minha vida. God is helping me to become a better person. Deus está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Listen very carefully. Escute cuidadosamente. Very carefully. Com muito cuidado. God hates make-up. Make-up. Deus odeia maquiagem.
God Oh, Jesus. hates makeup. Deus odeia maquiagem. See, this is how we like to live our Christian lives. Veja, é assim que nós gostamos de viver a nossa vida cristã. I become a Christian, Eu me torno cristão. and then God makes me look better a little bit every time until finally I look really beautiful. E aí Deus vai me fazer melhor, me parecer um pouco melhor a cada vez, até que eu pareça bonito. But underneath the makeup, everything is the same. Mas debaixo da maquiagem, tudo está do mesmo jeito. Ladies, listen. Mulheres, escutem. Do you want me to see you first thing in the morning, right after you wake up, without makeup? Vocês querem que eu veja vocês a primeira coisa pela manhã, na hora que vocês acordam, sem maquiagem? How many want me to see you tomorrow morning without makeup, first thing when you wake up? Quantos de vocês aqui querem que eu veja vocês amanhã, a primeira coisa pela manhã, sem maquiagem? Okay, you can email me your photo, Você pode me mandar por e-mail a sua foto. and I will post it on E eu Facebook. vou postar lá no Facebook. But most women said, no, don't see me without A makeup. maior parte das mulheres vão dizer, não me veja sem maquiagem. God doesn't want makeup. Deus não quer maquiagem. God doesn't want you to look better than you really are. Deus não quer que você pareça melhor do que você realmente é. God wants a complete and a powerful transformation of your life. Deus quer uma completa e poderosa mudança na sua vida. She says she doesn't wear makeup. You are so beautiful, you don't need makeup. Ela falou que não usa maquiagem você é muito bonita sem maquiagem. But listen, God wants to completely transform us. Veja, escute, Deus quer nos transformar completamente. The Pharisees were the makeup people. The Pharisees. Os fariseus, eles eram pessoas de maquiagem. Jesus said, outwardly you look good, but your heart has not changed. Jesus disse, você parece bem do lado de fora, mas seu coração não mudou. God didn't like that. Deus não gostava disso. But many Christians live just like that. Mas muitos cristãos simplesmente vivem assim. They live two lives. Eles vivem duas vidas. One in church, Uma na igreja, one in the cell group, uma na célula, one when they meet with the other Christian. uma quando ele encontra-se com os outros cristãos. It's their makeup life. É uma vida de maquiagem. But then they live a different life. E depois eles vivem uma vida diferente. At 4 o'clock in the morning, 4 horas da manhã, when the husband still hasn't come home yet, quando o marido ainda não chegou para casa, suddenly the makeup is gone. de repente a maquiagem vai embora. And we see what they really are like. Nós podemos ver o que eles realmente são. See, God doesn't want us to be like this. Veja, Deus não quer que nós sejamos dessa forma. God does not want you to have makeup. God wants your heart to be completely changed. Deus não quer que você use maquiagens. Deus quer que o seu coração seja completamente transformado. So how can this be? Como que pode acontecer isso? The problem is what you believe. O problema é o que você acredita. The problem is most Christians believe it takes many years of being a Christian to be like O this. problema é que muitos cristãos acreditam que isso leva muitos anos para se tornar dessa forma. But according to the Bible, this is a lie. Mas de acordo com a Bíblia, isso é uma mentira. It really is a lie. É verdadeiramente uma mentira. It's because we don't understand the difference between sin and sins. É exatamente porque nós não conhecemos a diferença entre pecado e pecados. The Bible makes a clear difference. A Bíblia faz uma diferença clara. Jesus forgives you all of your sins. Jesus perdoa todos os seus pecados. But Jesus does not forgive you your sin. Mas Deus não te perdoou do seu pecado. And I will show you all of this from the E Bible. eu vou te mostrar tudo isso aqui na Bíblia. Let me first tell you the difference between sin and sins. Mas deixa eu te falar primeiramente a diferença entre pecado e pecados. When the Bible talks about sin, the Bible talks about our sinful nature. Quando a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala a respeito da nossa natureza pecaminosa. That's what the Bible calls sin. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. So sin is like the tree. O pecado é igual a árvore. Sins is like the fruit on the E tree. os pecados são como os frutos da árvore. God forgives us our sins that we have committed.
Deus perdoa os pecados que nós cometemos. But the sinful nature, Mas a natureza pecaminosa, God hasn't come to forgive it. God has come to destroy it. Deus não veio para perdoá-la, mas para destruí-la. God wants to kill the tree inside of your heart so that there is no more fruit. Deus quer matar a árvore dentro do seu coração e aí a árvore não produzirá mais frutos. The Bible says God came to condemn sin. A Bíblia diz que Deus veio para Condemn, to judge. condenar o pecado. And I will show you this in the Bible in a minute. E eu vou te mostrar isso na Bíblia em um minuto. So the individual things that you do wrong, God forgives. Então as coisas individuais erradas que você faz, Deus perdoa. But the sinful nature, the things that cause you to do those things, God doesn't forgive. God condemns it, and God wants you to condemn it also. But the sinful nature that causes you to do the individual things, Mas a natureza pecaminosa que faz com que você faça essas coisas individuais, God comes to destroy it, and He wants you to have it destroyed too. Deus vem para destruí-la e Deus quer que você a destrua também. But the problem is Christians always focus on the sins. Mas o problema é que os cristãos eles sempre se focalizam nos pecados. Oh, you know, yesterday I got so angry. Ah, você sabia, ontem eu fiquei tão irado. I need to stop getting angry. Eu tenho que parar de ficar irado. You know, yesterday I was jealous. Sabia, ontem eu fiquei com ciúmes. I need to stop being Eu tenho que jealous. parar de ser um ciumento. I don't have any self-discipline. Eu não tenho disciplina nenhuma. I need to learn to have Eu discipline. tenho que aprender a ter disciplina. And many other things. E muitas outras coisas. I have such a desire for money, 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 Eu tenho um money. grande desejo por dinheiro, dinheiro, dinheiro. I need to stop having this desire for money, money, Eu money. tenho que parar desse desejo por dinheiro, dinheiro, dinheiro. So this is what we do. E aí é isso que a gente faz. We take the fruit from our tree, A gente pega o fruto daquela árvore and we always try to remove the fruit from our e tree. nós estamos sempre tentando remover os frutos dessa árvore. But what happens? It keeps growing. Mas o que acontece? Ela continua produzindo. And if we are very good, strong E Christians, se nós formos muito bons e fortes cristãos, we read our Bible a lot every day. nós vamos ler a nossa Bíblia muito todos os We dias. pray and we fast Nós a vamos lot. orar e jejuar muito. We learn to be more disciplined. Nós vamos aprender a ter mais disciplina. We learn to pick a lot of fruit off. Nós vamos aprender a tirar muitos desses frutos. Now we look really good. E aí nós parecemos muito bons. Because now I have not had an apple of anger for 3 weeks. Porque por enquanto eu não tenho tido uma maçã de raiva, de ira por 3 semanas. Oh, look how good I am. Olha como eu estou bem. And we become Pharisees. E nós nos tornamos fariseus. We boast in our work to pick out the fruit of our life. Nós depositamos créditos no nosso trabalho de arrancar esses frutos da nossa vida. Jesus Christ died on the cross Jesus Cristo morreu na cruz to destroy the sinful nature in your life. para destruir a natureza pecaminosa na sua vida. That's the truth of the Bible. Essa é a verdade bíblica. Jesus never died to forgive you the sin. Jesus died to kill the sin. Jesus nunca morreu para perdoar o pecado, mas para matar o pecado. This is the heart and the desire of God. Esse é o desejo do coração de Deus. But you see, if we live with a tree that's alive, Se nós vivermos com essa árvore viva, there will always be fruit growing. vai sempre ter frutos crescendo. And then we try to produce less fruit. E aí nós tentamos produzir menos frutos. So we work so hard. E aí nós trabalhamos tanto. We do everything we can to be good Christians. Nós fazemos tudo que nós podemos para nos tornar bons cristãos. And then, eventually we get to the place E aí, eventualmente, você chega até o ponto where our husband is still not at home at 4 o'clock in the que morning. o seu marido ainda não chegou em casa até as 4 da manhã. And we don't say anything to him. E a gente não fala nada para ele. We don't even express any anger. E nós nem expressamos nenhuma raiva. And we think, ooh, I'm a good Christian E aí now. nós pensamos, uau, eu sou um bom cristão agora. Oh, there is no apple on my tree. Oh, não tem mais maçãs na minha árvore. But our heart Mas o nosso coração says, I hate you. diz que eu te odeio. I think
you come home? Por que você não veio para casa? I wanted you to be home with me. Eu queria que você estivesse aqui em casa comigo. That's deep inside. Isso é profundamente But dentro. outside we Mas smile. lá de fora nós sorrimos. Nothing has really changed. Nada realmente mudou. What we have done is we have taken a rotten apple and painted it beautiful. O que nós fizemos foi pegar uma maçã falsa e pintar ela bem bonita. And we are proud of ourselves. E nós estamos orgulhosos de nós mesmos. We are great Pharisees. Nós somos fariseus maravilhosos. Oh, I have learned to be self-disciplined. Uau, eu aprendi a ser disciplinado. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. No discipline in the world can destroy the bad tree in your heart. Disciplina nenhuma no mundo inteiro pode destruir a natureza pecaminosa dentro do seu coração. The nature of sin in your life can never be defeated by your power. A natureza pecaminosa dentro do seu coração jamais poderá ser vencida for your power? By your power. Pelo seu próprio poder. I don't care how good you are. Não interessa quão bom você You seja. cannot destroy the sinful nature in your heart. Você não pode destruir a natureza pecaminosa dentro do seu coração. You can try to make your fruit look better if you have a lot of discipline. Se você pode fazer o seu fruto parecer melhor se você tiver muita disciplina. But God does not care about that. Mas Deus não se interessa por isso. Jesus Christ came to this earth Jesus Cristo veio dessa terra and He died on the cross e morreu naquela cruz to destroy the sinful nature inside of your heart. para destruir a natureza pecaminosa dentro do seu coração. So that no matter what happens, Então não interessa o que aconteça, no matter what the circumstances are, não interessa quais são as no circunstâncias, matter what people do to you, não interessa o que as pessoas fizerem para você, there will be no bad fruit não vai ter frutos ruins, because the tree has been killed by the root. porque a árvore foi morta, foi matada. See, Jesus said, I have come to put the axe to the root of the tree. Jesus disse: eu vim para pôr o machado nas raízes da árvore. Listen carefully. Escuta cuidadosamente. The destruction of your sinful nature A destruição da sua natureza pecaminosa has to be a work of grace alone, period. deve ser um trabalho da graça, somente graça na sua vida. Listen again. Escute de novo. The destruction of your sinful nature A destruição da sua natureza pecaminosa has to be nothing but a work of the grace of God. não pode ser nada mais do que um trabalho da graça de Deus na sua vida. And here is how grace works. E aqui é como a graça funciona. It is in the very nature of grace. Isso é da verdadeira natureza da graça. This is the very meaning of the biblical word grace. Isso é o verdadeiro significado da palavra graça. That you cannot earn it no matter how hard you work. Que você não pode merecê-la, não interessa quanto você trabalhe. And you cannot even help it. E você não pode nem mesmo ajudar. See, the moment you give any help to grace, it is not grace anymore. Qualquer momento que você dê qualquer tipo de ajuda para a graça, isso já não é graça mais. Grace and works do not mix together. Graça e obras não se misturam. Now, I know as Christians we work for the Lord, Agora, nós como cristãos, nós trabalhamos para o Senhor, but our work follows the grace of God, does not add to the grace of God. as nossas obras, elas seguem a graça de Deus, mas não são parte da graça de Deus. Because the grace of God has changed my life, therefore I am glad to serve the Lord. Porque a graça de Deus mudou a minha vida, eu estou grato em servir ao Senhor. If you try to kill your tree, Se você tentar matar a sua árvore, I want you to take a minute. eu quero que você pegue um minuto. Just for a minute, really relax. Só por um minuto. Relaxa. Close your eyes Feche os seus olhos. and think about a sinful habit that you struggle with. Pensa algum hábito pecaminoso que você está lutando, agonizando. Maybe it's an addiction. Talvez é um vício, Maybe it is anger. talvez é raiva, ira, Maybe it is impatience. talvez seja impaciência, Maybe it is sexual lust.
Talvez seja questões sexuais. Maybe it is greed. Greed, if you're greedy for money. Talvez você seja a sua ambição. Maybe your temper. Talvez o seu temperamento. Just think. Só pense. What is the sinful habit that you struggle with? Qual que é o pecado, o hábito pecaminoso que você está evitando? Okay, look at me. Ok, olhe para mim. Would you like to stop that? Você gostaria de parar com isso? Would you like to never be defeated by that habit again in your life? Você gostaria de nunca mais ser vencido por esse hábito na sua vida? Are you awake? Você está ligado? Let me ask you the question again. Vou te perguntar de novo a pergunta. Would you like to never be defeated by that habit again in your life? Você gostaria de nunca mais ser derrotado por esse hábito na sua vida? Quit trying to defeat it. Para de ficar tentando derrotá-lo. The reason why you're struggling is because you try so hard to overcome it. A razão por que você se agoniza é porque você fica tentando e você não consegue. But pastor, Mas pastor, as a good Christian, I have to overcome it. como bom cristão, eu tenho que passar por cima disso. No, Não. as a good Christian, you cannot overcome it. Como um bom cristão, você não pode passar por cima disso. Christ on the cross has defeated it. Deus, Jesus Cristo, naquela cruz, derrotou isso. Jesus forgives the sins, the bad actions, but the root of your sinful habit has been nailed to the cross of Jesus Christ. Jesus perdoou os frutos que foram produzidos por essa árvore, mas a árvore, as raízes dessa árvore foram pregadas naquela cruz. And as long as you try to overcome that sinful habit, you cannot win. It's impossible. E quanto mais você tenta vencer o seu hábito pecaminoso, You cannot win. você não consegue vencê-lo. Because you destroy the very work of Porque grace. você está destruindo o grande trabalho da graça. Grace does not need help. A graça não precisa de In ajuda. fact, the moment you help grace, it's not grace anymore. O fato é que no momento que você ajuda a graça, ela passa a não ser a graça And the mais. Bible is clear that only grace destroys the sinfulness in your life. E a Bíblia é muito clara sobre isso, que somente a graça pode destruir a natureza pecaminosa na sua vida. Stop trying. Para de tentar. Don't read your Bible so that you can overcome your sinful habit. Não leia a sua Bíblia para que você possa superar o seu pecado. Read your Bible because you love Jesus and you want to hear what He has to say to you. Leia a Bíblia porque você ama Jesus e você quer saber ouvir o que Ele quer dizer para você. Only grace kills the tree. Somente a graça pode matar a árvore. I know you're all Brazilian, Eu sei que todos vocês são brasileiros. but do you understand a little bit about baseball? Você entende um pouquinho a respeito de beisebol? You understand a lot, huh? Você sabe muito, né? My wife says, do you? Minha esposa diz, você entende? I do a little bit. Eu sei um pouquinho. So here's the picture. Aqui, picture. The picture. The one with the bat. The bat. Ok? Here is the batter. The one with the bat. Lançador. The man with the bat. Batedor. Aqui está o batedor. He's standing at the home base. Ele está ali. Home plate. Ele pé ali naquele platinho ali. His goal is to get from the home plate to the first base. O seu objetivo é sair do primeiro prato para chegar até o segundo. Right? Certo? That's his goal. Esse é o alvo dele. Over there is a man. E ali tem um homem. The man is throwing the ball at me. E ele está jogando a bola em mim. Now, my goal is to get to the first base. Mas aqui o meu objetivo é chegar ao primeiro espaço. That's my goal. Esse é o meu objetivo, meu So alvo. how does the pitcher get from here to there? Então, como que o lançador, batedor sai The daqui, batedor sai daqui, chega lá? Very simple. Muito simples. That's where he needs to go. É ali que ele precisa ir. So what he has to do is he has to focus on first base. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que focalizar ali naquela primeira base. The whole time while he holds the bat, he focuses on first base. Então, todo o tempo ele está ali focalizado
focalizado naquela primeira base. He's shaking his head, no. Ele está lançando a mão dizendo que não. No? Não? But that's where he needs to go. Mas é ali que ele precisa ir. If he needs to go there, that's where he needs to focus. Se ele precisa ir para lá, é ali que ele tem que ficar focalizado, não é? So what does he have to focus on? Então o que ele tem que focalizar? The ball. Na bola. He has to focus on the ball. Ele tem que focalizar na bola. What happens if he focuses on the ball? O que acontece se ele focalizar na bola? He will end up on first base. Ele vai terminar lá na primeira base. That's how Christians play baseball. É assim como os cristãos jogam beisebol. Spiritual baseball. Beisebol espiritual. God, I don't want to be angry anymore. Deus, eu não quero ficar mais irado. I don't want to be angry at my husband. Eu não quero ficar mais irado com meu marido. I don't want to be angry at my boss. Eu não quero mais ficar irado com meu I don't want patrão. to be patient anymore. Eu não quero mais ser impaciente. That's my first base. Essa aqui é a minha primeira base. I don't want to be angry anymore. I want to be here. Eu não quero mais ficar irado, eu quero estar lá. So we stay at the home plate. Então nós estamos aqui no primeiro And prato. you always focus on the first Você base. está lá sempre focalizado naquele próximo I prato. don't want to be angry. Eu não quero estar com raiva I don't want to mais. be Eu não quero patient. ser impaciente I don't mais. want to be lazy. Eu não quero ser I don't want preguiçoso. to be greedy. Eu não quero ser mais ambicioso. But Jesus said, son, Mas Jesus diz, filho, focus on me. focalize em mim. I have already made sure that you can get to first Eu base. já te fiz de uma forma que você vai conseguir chegar lá naquela primeira I have base. paid on the cross that you can be at first Eu já base. paguei na cruz para que você pudesse estar lá naquela primeira base. Stop focusing on first base. Para de ficar focalizando na primeira base. Focus on me. Focalize em mim. When I died on the cross, Quando eu morri na cruz, I shouted, it is finished. eu gritei, está consumado. The Greek word means it is completely completed. A palavra grega quer dizer está completamente concluído. So Jesus has completely destroyed your sinful nature. Então Jesus destruiu completamente a sua natureza pecaminosa. But we keep focusing on first Mas base. nós continuamos focalizando nessa primeira base. We try to put the apples off the tree. Nós ficamos tentando arrancar as maçãs da árvore. And Jesus said, son, I already have killed the E tree. Jesus disse, filho, eu já matei a árvore. But Lord, if you have killed the tree, why do I still have the fruit in my Mas life? Senhor, se o Senhor já matou a árvore, por que eu ainda tenho os frutos na minha vida? I tell you why. Eu te falo por quê. Because you always have what you believe. Porque você sempre tem aquilo que você acredita. Christians believe they have to work hard to become good Os Christians. cristãos acreditam que eles têm que trabalhar muito para se tornarem bons cristãos. That's why they always struggle with sin. E essa é a razão porque eles estão sempre agonizando com os pecados. Jesus has destroyed your sinful nature on the cross. Jesus destruiu a sua natureza pecaminosa na cruz. What does sin mean? O que pecado significa? The Greek word for sin, it simply means to miss the mark. A palavra grega para pecado significa simplesmente perder o alvo, errar o alvo. Do you know today, many people in this liberal world, they want to make their own definition of sin. Vocês sabiam que hoje no nosso mundo, todas as pessoas eles querem fazer a sua própria definição do que é pecado. Well, one day when you stand before Jesus, that's not going to work. Um dia, quando você estiver diante de Jesus, isso não vai funcionar. Jesus clearly wrote in the Bible what sin is. Jesus escreveu claramente na Bíblia o que é pecado. Sin is to miss the mark. Jesus diz que pecado é perder o alvo, errar o alvo. To disobey the word of God. De desobedecer a palavra de Deus. We have to understand that the Bible is written for us. Nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita para nós. Now listen, Jesus forgives us our sins. Agora escute, Jesus perdoou os nossos pecados. But the sin, our sinful nature, does not need to be forgiven. It needs to be destroyed. Mas a nossa natureza pecaminosa não precisa ser perdoada, ela deve ser destruída. See, we have read Galatians chapter 5. Tá vendo? Nós lemos lá em Gálatas 5, capítulo 5. The works of the flesh, A obra da carne, adultery. adultério. Oh, I'm a good Christian. I don't commit adultery. Eu sou um bom cristão, eu não cometo adultério. Fornication. Fornicação. Oh, I don't do that. I'm a good Eu Christian. não faço isso, eu sou um bom cristão.
Look what else he says in there. Olha o que mais que ele diz lá. Hatred. Hatred. Go to Galatians 5:19. 19. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry. Impureza, libertinagem, idolatria. Do you know what idolatry is? Você sabe o que idolatria é? Yeah? Sim? What's idolatry? O que é idolatria? Anything that takes the place of God. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Anything. Qualquer coisa. My wife can be my idol. Minha esposa pode ser meu ídolo. If she's more important than God, she's my idol and I'm committing idolatry. Se ela for mais importante que Deus, ela pode ser meu ídolo e eu estou cometendo idolatria. My ministry can be idolatry. Meu ministério pode ser uma idolatria. Anything that becomes more important than God is idolatry. Qualquer coisa que se torne mais importante que Deus é idolatria. That's the sin. Isso é pecado. The Bible says in the end, in verse 21, do not think that people who practice this will inherit the kingdom of God. E a Bíblia diz no finalzinho do versículo 21 que aqueles que praticam essas coisas não poderão herdar o reino de Deus. It says here in verse 20, selfish ambitions. E também diz aqui no versículo 20, egoísmo e ambição. Selfish ambitions. Ambição egoísta. But listen, Escute, all of these things are not sin, they are sins. todas essas coisas elas não são pecado, elas são pecados. They are the acts that we commit. Eles são os atos que nós cometemos. God doesn't want to change the acts. God wants to destroy the root of these actions in your life. Deus não quer destruir os frutos, Ele quer destruir as raízes do fruto. The Apostle Paul talks to the Galatians very strongly about this. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas muito forte sobre isso. The Apostle Paul was almost angry with the Galatians. O apóstolo Paulo estava assim quase com raiva dos Gálatas. In a holy anger. Uma raiva santa. Every letter in the New Testament, he starts with praise. Todas as cartas do Novo Testamento, ele começa com agradecimentos, elogios. He does not praise the Galatians. Ele não elogia os Gálatas. Why does he do that? Por que ele faz isso? Because the Galatians lived like many Christians live today. Porque os Gálatas viviam como muitos cristãos vivem hoje. They started by faith. Eles começam pela fé. And then later in their Christian life, they slip from faith to works. E no final da sua vida cristã, eles mudam de fé para obras. Now they try to make themselves good Christians by their works. E aí eles começam a fazer que eles se tornem bons cristãos pelas suas obras. Look at Galatians 3 verse 3. Olhe para Gálatas 3, versículo 3. Paul says to them, are you so foolish? Paulo diz para eles, vocês são tão insensatos. You have begun in the spirit and now you're being made perfect by the flesh. Vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Listen, Escutem, you cannot make yourself perfect by the flesh. você não pode fazer-se perfeito pela carne. Did you hear me? Você escutou? You cannot stop getting mad by your flesh. Você não pode parar de ficar com raiva pela sua própria carne. You cannot break your addiction by the work of your flesh. Você não pode quebrar o seu vício pelo trabalho da sua carne. You cannot become a better Christian by the work of your self-discipline. Você não pode se tornar um cristão pelas obras da sua própria disciplina. Impossible. Impossível. You can put on a little makeup. Você pode pôr alguma maquiagem. God doesn't like makeup. Deus não gosta de maquiagens. God likes plastic surgery. Deus gosta de cirurgia plástica. He wants to completely unmade. God likes plastic surgery. Deus gosta de cirurgia plástica. He wants you to look so different that you don't need makeup anymore. Deus quer que você pareça tão diferente que você não precise de maquiagem mais. That's the work of God in your heart. Esse é o trabalho de Deus na sua vida, no seu coração. But the problem is we are like the Galatians. Mas o problema é que nós somos iguais aos Gálatas. God, I get angry. Deus, eu fico com raiva do meu marido. I know you don't want me to do this, Eu sei que o Senhor não quer que eu faça isso. so I'm going to try harder. Então eu vou tentar mais forte agora. I'm going to read the
Bible more. Eu vou ler mais a Bíblia. I'm going to pray more. Eu vou orar mais. Maybe I'm going to fast. Talvez eu vou jejuar. God, I'm going to help you. Deus, eu vou ajudar você. I'm going to help you change me. Eu vou te ajudar a me mudar. And God says, I don't need your help. E Deus diz, eu não preciso de sua ajuda. I don't need your help. Eu não preciso da sua ajuda. I need your surrender. Eu preciso que você se renda. That's what I need. Isso é o que ele precisa. Don't try to help me change you. Não tente me ajudar a mudar você. That's not going to work. Isso não vai funcionar. See, the moment we add works to grace, it is not grace anymore, and grace has no power. Perceba, no momento que nós adicionamos obras à graça, não é mais graça e a graça já não tem mais poder. Every Christian knows 2 Corinthians 5, verse 17. Todo cristão sabe, 2 Coríntios 5, versículo 17. Right? Certo? Therefore, is anyone in Christ? Por outro lado, se alguém está em Cristo, He is a new creation. ele é uma nova criatura. Old things have passed away, behold, all things are new. Ele fez todas as coisas novas. E tudo, ele fez as coisas passadas passarem e tudo se fez novo. Do you believe that? Você acredita nisso? So here is how typically we live our lives. Veja, assim é que nós vivemos tipicamente a nossa vida. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Por outro lado, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. I still got angry yesterday. Eu ainda continuei ficando com raiva ontem. So this has to mean something different. Então isso tem que significar alguma coisa diferente. This has to mean something spiritual. Isso deve significar alguma coisa espiritual. Why do you believe the circumstances more than the Bible? Por que você acredita mais nas circunstâncias do que na Bíblia? That's why you don't experience it. Isso é porque é por essa razão que você não experimenta isso. You have to get up. Você tem que se levantar. And you have to say, Father, Você tem que dizer, Pai, I thank you eu te agradeço. that in Jesus Christ I am a brand new person. Que em Jesus Cristo eu me tornei uma nova pessoa. I don't have to get angry anymore. Eu não tenho que ficar com raiva mais. I don't have to be addicted Eu não anymore. tenho que ser mais viciado. I don't have to be greedy Eu anymore. não tenho que ser mais ambicioso. I don't have to have any sinful nature in my life because I am brand new. Eu não tenho que ter mais nada de uma natureza pecaminosa na minha vida porque eu estou zerinho, novinho em folha. Only by faith will we actually experience the new creation. Somente através da fé que nós poderemos experimentar a nossa nova natureza. As long as you try to become a better Christian, you will always fail. Enquanto você ficar tentando ser um cristão melhor, você vai sempre falhar. Always. Sempre. So let me give you a piece of advice. Então deixa eu te dar um conselho aqui. Please do me a favor. Por favor, me faça um favor. Do yourself a favor. Faça você mesmo um favor. Do your pastor a favor. Faça um favor para o seu pastor. Do your spouse a favor. Faça sua esposa ou seu esposo um favor. And quit trying to change yourself. Pare de tentar mudar-se a você mesmo. Get up tomorrow morning. Acorde amanhã cedo. Look in the mirror. Olhe para o espelho. Say, Father, I thank you. Diga, Pai, eu te I am agradeço. a brand new creation. Eu sou uma criação You have nova. created a brand new O Reinhardt. Senhor criou um coração zero. I don't have to sin today. Eu não tenho que pecar hoje. I don't have to get angry. Eu não tenho que ficar com raiva. I don't have to live in the flesh. Eu não tenho que ir para a carne. I don't have to do any of these things Eu não anymore. tenho que fazer mais nenhuma dessas I am coisas. a brand new creation and I thank you for Eu that. sou uma criação novinha e eu te agradeço por isso. We have to receive the work of the cross by faith. Nós temos que receber a obra da cruz pela fé. Look at Galatians 5 verse 1. Olhe para Gálatas 5, versículo 1. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Foi por causa da liberdade que Cristo nos libertou que nós somos livres. By which Christ has made us free. Porque pela liberdade que Cristo fez que Ele nos faz livres. It is past tense. It's in the past tense. Está na sentença passada. It doesn't say stand free by the liberty which Christ will give you. Não fala a respeito que você tem que ser livre por uma liberdade que Deus vai te dar. Has made you free. Já te fez livre. Jesus has delivered you from your sinful nature. Jesus já te libertou
libertou da sua natureza pecaminosa. You don't have to sin any longer. Você não tem mais que pecar. You don't have to wait until you've been a Christian for 20 years to quit sinning. Você não tem que esperar até você ter 20 anos de crente para você parar de pecar. How many of you belong to Christ? Quantos de vocês aqui pertencem a Cristo? How many really belong to Christ? Quantos realmente pertencem a Cristo? Look what the Bible promises you. Olha o que a Bíblia te promete. Galatians 5:24. Gálatas 5, versículo 24. Those who are Christ's Aqueles que pertencem a Cristo have crucified the flesh with its passion and desires. já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Have, past tense. Já. Isso fala de passado. Sin is not forgiven, sin is destroyed. Pecado não é perdoado, ele é destruído. Jesus forgives sins, but Jesus destroys sin. Jesus perdoa os pecados, mas ele destruiu a natureza pecaminosa. That's why the Apostle John says, Isso é o que o apóstolo João diz. children, I write this to you that you do not sin. Filhinhos, eu escrevo isso a vocês para que vocês não pequem. He makes it the normal thing for Christians not to sin. Ele está fazendo disso uma coisa normal, que os cristãos não pequem. But then he says this, E aí ele disse isso. but if anyone sins, Mas se algum de vocês pecarem, not when, if. não quando, mas se. Jesus Christ is faithful and just. Jesus Cristo é fiel e justo. When we confess our sins, He forgives us our E quando sins. confessamos os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Again, plural. De novo, plural. If we sin, He forgives us the actions. Se nós pecarmos, Ele perdoa as ações. But we don't have to sin. Mas nós não temos que pecar. We really don't have to. Nós verdadeiramente não temos que pecar. The biggest problem is we try so hard not to sin. O maior problema é esse. Nós tentamos tanto não pecar. That takes away from the power of grace. Isso tira o poder da cruz. Do you know I've struggled with certain habits for decades? Sabia, eu vivia sufocado por alguns hábitos por décadas. Back into my childhood. Coisas da minha infância. I was a Christian, I was a preacher. Eu era um cristão, um pregador. And I worked so hard to overcome certain habits. E eu trabalhava tanto para superar alguns hábitos. To be more Para patient. ser mais paciente. One day I woke up E um dia eu acordei. and I realized how stupid. E eu percebi quão estúpido. I cannot destroy sin in my Eu life. não posso destruir o pecado na minha vida. So I said, Jesus, E aí eu disse, Jesus, I quit. eu paro. And he said, good, finally. E ele disse, bom, finalmente. I've been waiting for that day for 40 Eu estou years. esperando por esse dia por 40 anos. I thought I had to wait forever. Eu achei que eu ia ter que esperar para sempre. I said, I quit. E eu disse, eu paro. He said, good. E ele disse, bom. I said, I can't change myself. E eu disse, eu não posso mudar a mim mesmo. He said, I know. E ele disse, eu I wrote that sei. in the Bible. Did you read it? Eu escrevi isso na Bíblia, você não leu? Sorry. Desculpa, I said, I quit. eu paro. See this problem? Tá vendo esse problema? It's a sinful habit. É um hábito pecaminoso. I don't like it. Eu não gosto. I'm tired of hating my enemy. Eu tô cansado de ficar vivendo com o meu inimigo. But I've tried to love my enemies. Mas eu tenho tentado amar os meus I've inimigos. tried so hard. Eu tenho tentado tanto. But I kept failing. Mas eu continuo falhando. So I said, Jesus, I quit. E eu disse, Jesus, eu acabei, terminei. I quit. Eu terminei. I believe that all my hatred is on the cross. Eu acredito que toda a minha raiva está lá na cruz. I believe you nailed it on that cross. I believe you nailed it on that cross. Eu acredito que o Senhor pregou ela na cruz. I believe I'm a brand new creation. Eu acredito que eu sou uma criação muito nova. So now you have to change me. Então agora o Senhor tem que me mudar. And then I woke up the next morning E aí eu acordei na manhã seguinte. and I suddenly loved my enemies. E eu, de repente, passei a amar os meus inimigos. And I thought, that's easy. E eu pensei, isso é fácil. It's almost too easy. É quase que muito fácil. See, the work of grace you have to receive by faith. Tá vendo? A obra da graça você tem que receber pela fé. It's the only thing you have to do. É a única coisa que você tem que fazer. Stop trying to change yourself. Para de ficar tentando mudar você mesmo. Stop trying
maquiagem na sua cara. Say, God, I need plastic surgery. Fala, Deus, eu preciso de cirurgia plástica. Sweetheart, I have to tell an example about you. Querida, eu tenho que falar um exemplo a respeito de você. It's not embarrassing, it's very encouraging. Não é vergonhoso, é bem encorajador. In the beginning of this year, No começo desse ano, do you know, I don't know, do you Brazilians make New Year's resolutions? vocês sabiam, vocês fazem Yeah. celebração de ano novo? New Year resolution. Celebração de ano novo. December 31st, this year I will change this. Ah, ok. Os desejos do próximo ano, né? No dia 31 você fala, desse ano eu vou mudar isso. How many of you have ever made a New Year resolution? Quantos de vocês já fizeram planos para o novo ano? Oh, Deus, muitos, não? Okay. Tem outra coisinha. Não fazia There's another thing. engolia 3 uvinhas verdes. Everyone should make their wishes and swallow 3 green olives. Swallow 3 green olives. Grapes. Grapes, okay. Here's my question. Aqui está a minha pergunta. How many of you have failed in keeping the New Year Quantos de resolution? vocês aqui falharam em manter aquelas promessas? Oh my God! Oh, meu Deus! Me too. Eu também. You know why? Você sabe por quê? Because they work against the work of the grace. Porque eles trabalham contra o trabalho da graça. How can you change yourself? Como que você pode mudar você mesmo? New Year resolutions are stupid. Desejos para o próximo ano são estúpidos. Very stupid. Muito estúpidos. Grace is powerful. Graça é poderosa. At the beginning of this year, No começo desse ano, my wife did not have many clothes that fit her minha esposa não tinha muitas roupas que a serviam. because she was so busy with college. Porque ela estava tão ocupada com o college. She likes to cook, Ela gosta de cozinhar. but she was in college for 2 years, E ela estava no college por 2 anos. studied very hard. Estudando muito. So she never had time to cook. Então ela nunca teve tempo de cozinhar. So all she did is just kept eating junk food. Então o que ela fez foi comendo comida, né? Comida lixo, comida. So in January, the clothes didn't fit anymore. E aí em janeiro as roupas não a serviam mais. My wife is a smart girl. Minha esposa é uma mulher, é uma menina esperta. My wife made a commitment long time ago. Minha esposa fez uma promessa, um compromisso há um tempo atrás. She said, I will never buy bigger clothes. Ela disse, eu nunca vou comprar roupas maiores. If my clothes don't fit anymore, something has to change. Se as minhas roupas não me servirem mais, alguma coisa tem que mudar. But she has tried so hard to lose weight. Mas ela tentou tanto perder peso And she couldn't. e ela não pôde. She couldn't. Ela não conseguiu. So she said, Jesus, E aí ela disse, Jesus, I cannot do this. eu não posso fazer isso. I need you. Eu preciso de você. Something like this, right? Alguma coisa assim, né? Something like this, yeah? I can't do it, Jesus. You have to help Eu me. não posso fazer, o Senhor tem que me ajudar. She quit. E ela deixou, ela falou, I can't do it. eu não posso fazer. In January, I traveled to Europe. E aí em janeiro eu viajei para a Europa. And I was gone for 49 days. E eu fiquei fora por 49 dias. And when I came E home, quando eu cheguei em casa, walked into my house, que eu entrei na minha casa, I went, what happened to you? eu olhei para ela e disse, o que aconteceu com você? How much had you lost? 30 pounds? Quantos quilos você perdeu? So 25 pounds or something? 25 pounds, just gone. 25 quilos, simplesmente peso, simplesmente livre. But she has tried so hard before. Mas ela tentou tanto antes. She said, Jesus, I quit. E ela disse, Senhor, eu entrego, eu paro. See, here is the problem. Aqui está o problema. We always try to take the fruit off our Nós trees. estamos sempre tentando arrancar o fruto das nossas árvores. The fruit is your sins, plural. O fruto são seus pecados, no The plural. wrong things that you As do. coisas erradas que você faz. Why do you try pick the apple off the tree when Jesus already killed the tree? Por que você está tentando arrancar maçãs da sua árvore se Jesus já cortou a árvore? We read in the beginning, Romans chapter 8. Nós lemos lá no começo, em Romanos capítulo 8. Opening in Romans 8. Abra de novo em Romanos 8. Look at verse 1. E olhe para o versículo 1.
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. So in Christ Jesus, all our condemnation is taken away. Então, em Jesus Cristo, toda a nossa condenação foi tirada. Look at verse 2. Olhe para o versículo 2. Oh, I love this beautiful scripture. Oh, eu amo essa passagem linda. I have meditated on this Bible verse for months. I have meditated on this verse for months. Eu tenho meditado nesse verso por meses. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida has, past time, teve, made me Passado. free from the law of sin and death. me libertou da lei do pecado e da morte. Listen carefully. Escute cuidadosamente. What does this mean? O que isso significa? The word law here in the Greek does not mean law like the Ten Commandments. A palavra lei aqui no grego não significa aqueles 10 mandamentos. This is not what it means. Isso não é o que significa. It means law like the law of gravity. Isso significa a lei como a lei da gravidade. Let me show you the law of gravity. Deixa eu te mostrar a lei da You gravidade. see this? Você está vendo isso? I want this to stay up in the air. Eu quero que isso fique aqui parado no ar. I'm going to open my fingers and I still want it to stay up in the Eu vou air. abrir os meus dedos e eu quero que ele continue aqui parado no ar. Please stay up in Por the favor, air. continue aqui no ar. I want you to stay up in the Eu air. quero que você permaneça aqui no ar. Why did it not stay up in the air? Por que não permaneceu lá no ar? Because of the law of gravity. Por causa da lei da gravidade. What did the law of gravity do? O que a lei da gravidade faz? The law of gravity controlled the behavior of this little plastic lid. A lei da gravidade controla o comportamento dessa pequena plástica. The law of gravity was the driving force to bring it down to the ground. A lei da gravidade coloca força para que empurre ele para o chão. That is what this Greek word for law means. Essa é o que essa palavra grega para lei significa. Now look, Agora escute. the driving force of the Spirit of life in Christ Jesus. Law is the driving force. So I'm changing the words. Okay. A lei é a força Of the Spirit of life in Christ Jesus, verse 2. da verse 2. Okay, let's read. Change law for the driving force. Okay, law for that. Yeah, for the driving force of the Spirit of life in Christ Jesus Porque por meio da força da lei, do Espírito da vida, has made me free from the driving force of sin and death. me libertou da força. Não, Just read it. I forgot the Verse 2, verse 2. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. The word law here does not mean rules and regulations. A palavra lei aqui não significa regras e artigos. It means law like law of gravity. E significa como igual a lei da gravidade. See, we had the law of sin and death inside of us. Perceba, nós temos a lei do pecado e da morte dentro de nós. Inside of your body was working a driving force that made you sin. Dentro do seu corpo há uma lei de força que move você para pecar. Do you understand this? Você entende isso? Before you became a Christian, something inside of you made you do the things you did. Antes de você se tornar um cristão, alguma coisa dentro de você fazia com que você fizesse as coisas que você fazia. Not sins plural, but sins singular. Não pecados no plural, mas pecado no singular. There was a driving force of sin that made you angry at your husband, Essa that made you jealous, that made you greedy. Essa é uma força direcionadora que fazia você ficar com raiva, fazia você ter ambição. So now you become a Christian. E agora você se torna um cristão. Now you're going to try to stop this driving force. E agora você vai parar você vai tentar parar essa força motora. You read the Bible. E aí você lê a Bíblia. And you read Christians are patient. E você lê que cristãos são muito pacientes. Christians are kind. E cristãos são carinhosos. Christians
Christians are loving. que cristãos são amorosos. But my mother was always angry. Mas a minha mãe estava sempre com My raiva. grandmother was always Minha angry. avó estava sempre com My raiva. great-grandmother was always Minha angry. bisavó estava sempre com raiva. God, change me. Deus me transforma. Help me to be less and less angry. Me ajude a me tornar cada vez menos irado. And God says, no. E Deus diz, não. I don't want to change Eu não you. quero mudar você. I don't want to spend the next 10 years making you less and less Eu não angry. quero gastar os próximos 10 anos tentando fazer com que você fique menos e menos I irado. have put a driving force inside of you. Já coloquei a força motora dentro de você. The driving force of the Spirit of life in Christ Jesus Essa força motora está no poder do amor de Jesus Cristo. has set you free. Já te libertou. Past tense. No passado, você pensa Why do you not experience por this? que você não experimenta isso? Because you don't grab hold of it by faith. Porque você não pega isso pela fé. Because you're praying that Jesus will help you get less angry. Porque você está orando para que Jesus te ajude a ficar menos irado. Stop. Para, Quit. desista. Say, Jesus, Diga, Jesus, I don't need your help to control my sins. eu não preciso da sua ajuda para controlar os meus pecados. I need to have faith that the sin is destroyed inside of me. Eu preciso ter fé que o pecado já foi destruído dentro de I mim. need to have faith that I never have to get angry again. Eu preciso ter fé e eu nunca mais terei que ficar com raiva. I need to believe Romans 8 verse 2. Eu preciso acreditar em Romanos 8, versículo 2. Driving force of life in Christ Jesus Porque a força motora da vida de Jesus has, past tense, foi, sentença passada. set me free from the driving force of sin. Ela já me libertou da força do pecado. It is finished. Está concluído. Completely finished. Completamente concluído. If you can believe that, Se você não puder acreditar nisso, I can guarantee you the apples of the tree will disappear because the tree is dead. se você puder acreditar nisso, eu posso te garantir que as maçãs dessa árvore estarão mortas. Your deliverance from sinful habits is in Jesus Christ and not in your A self-discipline. libertação dos seus atos pecaminosos está em Jesus Cristo. Do you hear me tonight? Você me escuta essa noite? Your freedom from sinful habit is not in your self-discipline, it is in Jesus Christ. A only. libertação dos seus atos pecaminosos, ela não está na sua própria disciplina, ela está em Jesus Cristo somente. Look at verse 3. Olhe para o verso 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, Porque aquilo que a lei não foi capaz de fazer, God did by sending His own Son in the likeness of flesh, Deus enviou o seu próprio Filho à semelhança da carne. on account of sin. A semelhança da carne. And now listen, He condemned sin in the flesh. Agora escute isso, ele condena o pecado na carne. You see, living by the law has never been successful. Veja, viver pela lei nunca foi sucesso. Never. Nunca. Christians, if you live by the law, you can never win. Cristãos, se você for viver pela lei, vocês nunca vão vencer. You can put on a show for the pastor. Vocês podem fazer um show para o You pastor. can put on a show in your cell Vocês podem fazer um show para for your a sua cell. célula. But you cannot put on a show at 4 o'clock in the morning when your husband isn't home yet. Mas você não poderá fazer um show, uma apresentação, quando 4 horas da manhã e seu marido ainda não chegou em casa. That doesn't work. Isso não funciona. Why not? Por que não? Because you cannot deliver yourself from sin. Porque você não pode libertar-se a si mesmo do pecado. What the law could not do, O que a lei não pôde fazer, God has done. Deus já fez. How has He done it? Como que Ele fez isso? By sending His Son. Através de mandar o seu And filho. now listen to this. E agora escute isso. What did the Son do? O que foi que o filho fez? Read verse 3. Leia o verso 3. He condemned sin in the flesh. Ele condenou o pecado na carne. Not sins. Não pecados. Jesus does not condemn sins. Jesus forgives sins. Jesus não condena os pecados. Ele perdoa os pecados. Sins are the actions. Os pecados são as ações. Sin is the driving force that makes you do the action. Pecado é a força motora que faz com que você
cometa as ações. That's why I said in the beginning, Jesus does not forgive sin. Isso foi por causa disso que eu disse no começo, que Jesus não perdoa o pecado. Jesus condemns sin. Jesus condena o pecado. The word condemns means to destroy A it. palavra condenar significa destruir. So God said, E aí Deus disse: oh, I love Debbie. oh, eu amo a Debbie. I love Pastor Marcelo. Ah, eu amo o pastor I Marcelo. love Pastor Eu Ricardo. amo a pastora Carla. Oh, I love these wonderful people so much. Ah, eu amo essas pessoas maravilhosas tanto. I really want them to come to heaven. Eu realmente quero que eles venham para o céu comigo. They have committed so many sins. Eles cometeram tantos pecados. I can't let them into heaven with all their Eu não sins. posso permitir que eles venham para o céu com todos esses So I'm going pecados. to forgive them all of their sins. Ah, então eu vou perdoar todos os seus pecados. But I don't want them to live through their Christian life Mas eu não quero que eles vivam a vida cristã deles always struggling with their sins. sempre sofrendo com seus pecados. So I'm going to do two things. Então eu vou fazer duas coisas. I'm going to forgive their sins, plural, Eu vou perdoar os pecados de vocês, and em plural. I'm going to let the power of Jesus destroy sin in their heart. E aí eu vou deixar o poder de Jesus destruir o pecado no seu coração. We have to get hold of this by faith. Nós temos que tomar isso pela fé. Christ has destroyed the driving force inside of you. Cristo destruiu a força motora dentro de você. But it will only become part of yours by faith. Mas isso só vai se tornar parte de você pela fé. Whatever it is that you're struggling with, Que não interessa o que é que você está agora sufocado com isso. stop. Para. Just stop. Simplesmente pare. Say, Jesus, I'm so tired. Diga, Jesus, eu estou tão cansado. That's what I did. Isso foi o que eu fiz. I said, I am so Eu disse, eu tired. estou tão cansado. I have struggled for 40 Eu years. tenho lutado sufocado por 30 anos. Want to have angry feelings against people who've tried to destroy my life. I'm tired of it. Eu não quero ter sentimentos de raiva por pessoas que tentam destruir a minha vida. Eu estou cansado disso. I said, thank you that you've forgiven me my sins. Eu disse, obrigado que o Senhor já perdoou os meus But pecados. Jesus, from today on, Mas Jesus, de hoje em diante, I believe that you also destroyed sin in my flesh. eu acredito que o Senhor também destruiu o pecado da minha carne. And I'm not going to try E eu anymore. não vou tentar mais. I'm simply going to surrender it to you. Eu vou simplesmente me render até o Senhor. And my life has been transformed in an instant. E a minha vida foi instantaneamente transformada. God doesn't want you to struggle for 20 years to become a better Christian. Deus não quer que você se agonize por 20 anos para se tornar um melhor cristão. He has sent His wonderful beloved Son Ele mandou o seu maravilhoso, amado Filho to condemn sin singular in the flesh. para condenar o pecado singular da sua carne. Sin is your sinful nature. Pecado é a sua natureza pecaminosa. It's destroyed. Está destruída. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. When the Bible says in Romans chapter 8 Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 that the law of the Spirit of Christ in Christ Jesus has made us free, que a lei que está em Cristo Jesus nos libertou. can you guys hang in maybe another 10 or 15 minutes? Vocês podem esperar mais uns 10 ou 15 minutos? Okay. Então tá bom. The word has set us free. A palavra nos libertou. The Greek word means when you set a slave free. A palavra grega diz que quando você liberta um escravo, In those times they had slaves. naqueles tempos eles tinham escravos. And the master could set his slave free. E os seus senhores podiam libertar os escravos. And there was a very special word that was E used. tinha uma palavra bem específica para ser usada. The master had to write a certificate of freedom. O Senhor devia escrever um certificado de libertação. He gave it to the slave. Ele dava para o escravo. He said, slave, you can now go. E aí ele dizia, escravo, agora você pode ir. Now if that slave went his own way, E agora depois se esse escravo fosse para o seu próprio caminho. and another master saw him, E another master, outro senhor o visse. I remember, Eu me lembro. you were a slave. Você era um escravo. Because in those days, once you were a slave,
slave, you were a slave forever. Porque naqueles dias, uma vez que você era um escravo para sempre. The master could take him, O Senhor podia pegá-lo make him his slave, e fazê-lo dele mesmo, fazer para ele um escravo. unless A não ser the slave pulled out a piece of paper que o escravo tirasse um pedaço de papel and says, "No, you cannot take e me. dissesse, não, você não pode me levar. My master gave me paper. Deus. I am free." Meu Senhor me deu papel e eu estou livre. He could never be a slave again. Ele nunca mais poderia ser um escravo de novo. This is the Greek word in Romans chapter 8, verse 2. Essa é a palavra grega que foi usada em Romanos 8, versículo 2. In America, President Lincoln, Aqui na América, o presidente Lincoln, in 1862, no ano de 1962, he signed the paper of Emancipation Proclamation. ele assinou os papéis de uma de proclamação de emancipação. That was the paper that from today on, every slave in America is free. Isso significava que daquele dia em diante, qualquer escravo na América seria livre. 1862. 1862. But it was in the middle of the Civil War. Mas está no meio da guerra cívica. Nobody informed the slaves. Ninguém informou os escravos. Most of the slaves could not read or write. A maior parte dos escravos não podiam ler nem escrever. By law, they were free. Pela lei, eles eram livres. The Civil War ended in 65. Em 65, a guerra cívica terminou. 3 years later, Depois de 3 anos, and no slaves had yet been set free. e nenhum escravo ainda havia sido libertado, In December 1865, em dezembro de 1865, more than 3 years later, mais de 3 anos the depois, slaves found out and they left their masters and became os free. escravos descobriram e aí eles deixaram seus senhores para serem livres. That's how millions of Christians live. É assim que milhões de cristãos têm vivido. 2,000 years ago, 2000 anos depois, my beautiful Savior Jesus Christ, meu lindo Senhor Salvador He Jesus hung on the cross se colocou em uma cruz and He shouted, e ele gritou, Emancipation Proclamation! proclamação de emancipação. Every sinner who believes is free from the power of sin. Todo aquele pecador que acreditar será livre do poder da It is completely finished. Está completamente concluído. No Christian ever has to be under the bondage of sin again. Nenhum cristão precisa viver sobre as correntes do pecado de But novo. many Christians still live like they are Mas slaves. muitos cristãos continuam vivendo como se fossem escravos. You don't have to. Você não tem que. Jesus paid for you. Jesus pagou por você. He did not only die for your sins, Ele não He somente died for the power of sin in your life to be Ele broken. não somente morreu pelos seus pecados, mas ele morreu para destruir a natureza pecaminosa dentro de você. Quickly finish up. Romans 6 verse 1. Vamos finalizar rapidamente. Romanos 6, versículo 1. What shall we say then? Que diremos então? Shall we continue in sin so that grace may abound? Continuaremos pecando para que a graça cresça? Certainly not. De maneira nenhuma. How shall we who died to sin live any longer? Como nós, os que morremos para o pecado, poderemos continuar pecando e vivendo nele? Listen, Escute. not sins, plural. Não pecados no plural. Sins, singular. Pecado no singular. Sin is the nature of sin, the power of sin. Pecado é a natureza do pecado. O poder da ação. The Bible says in verse 2, A Bíblia diz no versículo 2. past tense, Numa sentença passada, we died to the power of sin. nós morremos para o poder do pecado. You are dead. Você está morto. The nature of sin is destroyed. A natureza do pecado está destruída. You don't have to sin anymore. Você não tem que pecar mais. You have to believe this. Você tem que acreditar nisso. Look at verse 5. Olha para o versículo 5. Knowing this, Sabendo disso, that our old man was crucified with him, que o nosso próprio homem foi crucificado com ele, that the body of sin might be done away with. Verse 5. verse 5, That the body of sin might be done away with,
certamente seremos também da mesma forma que ele. That we should no longer be slaves of sin. Que nós não devemos mais ser escravos do pecado. You have, that was not verse 5? Romans 6 verse 5? I translated what you said. Okay, you translated what I said. We'll find that exact verse. Don't worry about it. Verse 5, 6, 5. Okay, we are there for the verse 6. Verse 6. Versículo 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, Pois sabendo disso que o nosso velho homem foi crucificado com ele, that the body of sin might be done away with. que o corpo do pecado foi destruído, We no longer should be slaves of e sin. nós não sejamos mais escravos do pecado. Again, Mais uma vez, tense. sentença passada. You have been crucified to sin. Você foi crucificado com os pecados. There are many scriptures that go on like Tem this. muitas escrituras que vai com semelhança a essa. The whole chapter. O capítulo inteiro. And it always talks about sin, singular, not sins, plural. E sempre fala a respeito do pecado no singular, não no plural. The power of sin has been broken in our O lives. poder do pecado ele foi quebrado nas nossas vidas. Because of the law of the Spirit, the driving force of the Spirit of Christ Por causa Jesus. da lei do Espírito, da força motora do Espírito nas nossas vidas. I could show you I could teach another 5 hours about Eu this. posso explicar, ensinar para vocês aqui mais 5 horas a respeito desse assunto. But I'm going to quickly stop. Mas eu vou parar aqui agora rapidamente. So how can we make this practically part of our life? Como que nós podemos fazer então disso uma prático na nossa vida? Okay, number 1, Número 1, you have to know the truth. você tem que saber a verdade. Jesus said you will know the truth and the truth will set you free. Jesus disse, se você conheceria a verdade te libertaria. If you listen to me tonight, Se você está escutando a mim aqui essa noite, you know the truth. você já sabe a verdade. If you didn't listen, buy the CD. Se você não escutou, compre o CD. Until you know the truth. Até que você saiba a verdade. If you didn't listen to it and don't have the money, I buy the CD for you with my money. Se você não ouviu e não tem o dinheiro para comprar o CD, eu mesmo vou comprar o CD e dar para você. You have to know this truth. Você tem que saber essa verdade. Sin is destroyed in my life. It has no right anymore to make me sin. Pecado foi destruído na minha vida e não tem mais poder para me fazer pecar. Não tem direito. Secondly, I have to believe the truth. Certamente eu tenho que acreditar na verdade. See, that's where Christians mess it up. É aqui que os cristãos bagunçam. They fall. Eles caem. Oh, I guess I'm not destroyed. The sin is not destroyed in my life. I got angry again. Eu acho que o pecado não foi destruído na minha vida porque eu fico irada, vez em vez. No, the sins that you commit are just the fruit. Não, os pecados que você comete é simplesmente só o fruto. That's what the Bible says. I write this that you don't sin, but if you do. É por isso que a Bíblia diz que a Bíblia escreve, né? Está escrito que você não deve pecar, mas se você pecar. So if you fail, Se você falhar. Jesus, I failed. eu errei, falhei. Forgive Me perdoe, me. Wash me clean. me lave. But I thank you that the power of the sin is broken. Mas eu te agradeço que o poder do pecado já foi quebrado. Declare it. Believe it. Declare, acredite Get nisso. up in the morning and look in the mirror. Se levante pela manhã e olhe no espelho. Thank you, God, I'm a new creation. I don't have to sin today. Obrigada, Jesus, que eu sou uma nova criação e eu não tenho que pecar hoje. I'm not gonna struggle. Eu não vou mais sofrer. I'm not gonna try. Eu não vou mais tentar. I just believe that you broke the power of sin in my life. Eu simplesmente acredito que o poder do pecado foi quebrado na Those minha of you vida. who are married, Para aqueles que estão casados, tomorrow morning when you wake up, amanhã de manhã quando você se acorda, se levantar, look at your beautiful partner olhe para o seu parceiro lindo and say, good morning, new creation. e diga a ele, bom dia, nova criatura, And give your partner a nice kiss. e dá ao seu parceiro um beijo muito bom. How are you this morning, good new creation? Como você está essa manhã, nova criatura? I am so happy that I'm married to a new creation. Uma nova criatura. I love you, my new creation. How are you today? Como você está hoje? Oh, I'm so happy that the power of sin is broken in your life. Eu estou tão feliz que o poder do pecado foi
crente, you have to want this truth. você deve querer essa verdade. If Christians understand this, Se os cristãos entenderem isso, and if Christians believe e this, se os cristãos acreditarem nisso, and if Christians don't walk in sin, e se os cristãos continuarem andando em pecado, then they walk in sin because they want to walk aí in eles sin. vão estar andando em pecado porque eles querem andar no pecado. There can be no other reason. Não pode ser outra razão. If you know the truth, Se você sabe a verdade, if you believe the se truth, você acredita na verdade, then you choose that you rather walk in sin than walk in the power of the Spirit of aí Christ. então é uma escolha sua andar no pecado do que andar no caminho de Jesus Cristo. So you have to want to live like this. Então você deve querer andar dessa forma. I can make you. Eu não posso fazer você. Next, you have to quit trying to stop sinning. Próximo, você deve parar de ficar tentando. Just stop. Simplesmente pare. Don't try to break the power of sin. Não tente quebrar o poder do pecado. Next, embrace the grace of God. E por último, por próximo, abrace a graça de Deus. Say, God, here is my struggle. Diga, Jesus, aqui está a minha dificuldade. This sinful habit has controlled me for 30 years. Esse hábito pecaminoso tem me controlado por muitos anos. It's already controlled my father. Ele já controlou meu pai, It's already controlled my grandfather. já controlou meu avô. But I thank you Mas eu te agradeço that the cross of Jesus que a Christ cruz de Jesus Cristo makes a cut in my family tree. fez um corte na minha árvore familiar. It makes a cut in my family heritage. E fez um corte nos meus hábitos familiares. Now I have a heavenly DNA. Agora eu tenho um DNA celeste. I don't have to have the same addiction as my father Eu não tenho que ter o mesmo vício do meu pai, because I'm a new creation. porque eu sou uma nova criatura. And I embrace this. E eu sou, I embrace it. e eu a recebi, I'm passei. not going to try to stop. Eu não vou mais tentar parar. I embrace your grace. Eu abraço a sua graça. I thank you that I'm new. Eu agradeço que eu sou novo. I thank you that sin has zero power over me. Eu agradeço que o pecado tem poder zero sobre mim. And as we begin to walk like this, E aí, quando nós começamos a andar dessa forma, your life will be transformed. a sua vida vai ser transformada. I guarantee your life will be Eu te transformed. garanto que a sua vida será transformada. Let me finish with one of my favorite Bible verses in the entire Bible. Deixa eu terminar aqui com um dos meus versos mais favoritos de toda a Bíblia. It's Galatians chapter 2 verse 20. Em Gálatas 2, versículo Oh, 20. every Christian needs to know this scripture. Todo cristão deve saber essa escritura. Every Christian needs to have this scripture in their hearts. Todo cristão deve ter essa escritura nos seus corações. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. The life I now live in the flesh, A vida que eu vivo agora no corpo, I live in by the faith. eu vivo pela fé. By the faith in the Son of God, Na fé no Filho de Deus, who loved me and gave himself up for me. que me amou e se entregou por mim. Now look to your partner next to you. Olhe agora para o seu vizinho, ao seu lado. Look to your neighbor Olhe para o seu vizinho do seu lado. and say, good evening, new creation. E diga a ele, boa noite, nova criatura. Say this. Diga isso. You have been crucified with Christ. Você foi crucificado com Cristo. You have been crucified with Christ. Você foi crucificado com Cristo. Christ now lives. Cristo agora vive. See, here is the very simple secret. Está vendo? Aqui tem um segredo muito simples. You have to make a choice. Você tem que fazer uma escolha. You have to make a choice. Você deve fazer uma escolha. Are you going to spend the next 30 years trying to be a better Você Christian? vai continuar gastando seus próximos 30 anos tentando ser um cristão melhor? Are you going to keep putting makeup on your face? Você vai se manter colocando maquiagem no seu rosto? Or are you going to receive plastic surgery? Ou você vai receber cirurgia plástica? What do you want? O que você quer? Let's all have plastic surgery. Vamos todos ter que fazer uma cirurgia plástica? The power of sin is broken. O poder do pecado foi quebrado. It's the truth of the Bible. Essa é a verdade da Bíblia. It is broken. Foi quebrado.
change yourself. Não tente transformar-se a si mesmo. Come to the cross. Venha até a cruz Say thank you, Jesus. e diga obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, I've Jesus. struggled for 30 years. Eu tentei por 30 anos. Tonight, the struggle is over. Agora, minhas tentativas, meus focos estão acabados. I'm not going to help you. Eu não vou te ajudar. Because the moment I help grace, the power of grace is destroyed. Porque no momento que eu ajudo a graça, o poder da graça é destruído. I'm simply going to embrace the truth Eu simplesmente vou abraçar a verdade. that the driving force E a força motora, of the life of Christ Jesus in the Spirit, que a vida de Jesus, da vida de Jesus Cristo e no Espírito, the life, the driving force, essa vida dessa força motora has set me free. me libertou. I have a ticket in my hand. I have a paper in my hand. Eu tenho um papel nas minhas mãos. The paper says Emancipation Proclamation. O papel diz proclamação de emancipação. Romans 8 verse 2. Romanos 8, versículo 2. Emancipation Proclamation. É proclamação de emancipação. I am not a slave to sin. Eu não sou mais escravo do pecado. You can be. Você pode ser, Just like the slaves on the Lincoln were. assim como os escravos lá de But Lincoln. they could have been free 3 years Mas earlier. eles já poderiam ter sido libertos há 3 anos atrás. I am sad about every year that I lived like a slave. Eu fico triste cada ano que eu vivo como escravo. No more. Não mais. Sin Pecado and sins. e pecados. Sins are forgiven. Pecados foram perdoados. Sin is destroyed Pecado foi destruído on the cross. na cruz. Sin is the tree that produces the sins. Pecado é a árvore que produz pecados. Stop trying to deal with the sins. Para de ficar tentando, de ficar lidando com pecados. Embrace that the tree has been cut down on the cross. Abrace a verdade que a árvore foi cortada lá na cruz. Take your emancipation proclamation. Pegue a sua proclamação de emancipação. Romans 8 verse 2. Romanos 8, versículo 2. And wave it in the face of the devil. E balance ela no rosto do diabo. And say, devil, E diga ao mal: I don't care what my father was like. eu não me interesso como que meu pai foi. I don't care what my mother was Não like. me interessa como a minha mãe foi. I don't care what my grandfather and grandmother was like. Não me interessa o que o meu avô e minha avó foram. I have a new driving force. Eu tenho uma nova força I motora. have a paper that I'm free. Eu tenho um papel que diz que sou I livre. don't have to be like my mother or like my Eu father. não tenho que ser como minha mãe ou como meu pai. I can be like my heavenly Father. Eu posso ser como meu pai do I céu. have his DNA. Eu tenho o DNA dele. He doesn't lose his temper. Ele não perde o seu temperamento. He loves his enemies. Ele ama os seus inimigos. He's not addicted. Ele não é viciado. He doesn't get mad. Ele não fica irado. He's perfect. Ele é perfeito. That's what the Bible says. Be perfect as your Father in heaven is Isso é o que a Bíblia perfect. diz. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Because you can be Porque você pode ser only by the power of the cross. somente pelo poder da cruz. Oh, I pray. Oh, eu oro. Oh, I so pray Oh, eu oro tanto. that this message will shake the core of your very being. Que essa mensagem possa sacudir o mais profundo do seu ser. I pray that every religious spirit that tries to make you better will be destroyed tonight. Eu oro para que qualquer espírito de religiosidade que tente te manter tentando ser melhor I pray that tonight, seja destruído. Eu oro essa every noite. person leaves this room Que todas as pessoas saiam dessa sala with the Emancipation Proclamation paper. com esse papel de libertação. Say, I am free. Diga, eu sou livre. I am free. Eu sou livre. I am free from the power of sin. Do poder do pecado. All the driving force of the Spirit of Christ Jesus Todo o poder que move a vida de Jesus Cristo has set me free me libertou from the driving force of sin and death. da força do poder da morte do pecado. I am free. Eu sou livre. This is the power of the gospel. Esse é o poder do Evangelho. This is the power of the cross. Esse é o poder da cruz.
if you have never received Jesus as your Lord and Se Savior, você nunca recebeu Jesus as seu Senhor e Salvador, I don't know all of you. eu não sei, não conheço todos vocês. Is anybody here that has never accepted Jesus as their Savior? Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Maybe you've gone to church, Talvez você venha à igreja, but you've never said, Jesus, forgive me my sin. mas você nunca disse: Senhor, Jesus, me perdoe dos meus pecados. Take my sins away. Tire os meus pecados. Is anybody here who has never done this and wants to do this tonight? Tem alguém aqui que nunca fez isso e gostaria de fazer isso essa noite? Church cannot save you. A igreja não pode salvar você. Only Jesus. Somente Jesus pode. Only Jesus. Somente Jesus. Is anybody here who wants to make this decision Tem alguém tonight? aqui que gostaria de fazer essa decisão essa noite? It's the best life you can live. Essa é a melhor vida que você pode viver. Anybody? Alguém? You're all saved? Vocês são todos salvos? You all know when you die you're going to heaven? Vocês todos sabem que quando vocês morrerem, vocês vão para o céu? Aleluia. No, you don't? Oh, yes. Oh, good. Good. Now, I feel in my heart Agora, eu sinto no meu coração that tonight que essa the Lord noite does not give me the freedom to prophesy. Deus não está dando a liberdade para profetizar. And I want you to respect that E eu quero que você respeite isso. because you can't change my mind anyhow. Porque vocês não podem mudar minha mente, minha cabeça de todo jeito. It's better for you if you accept that. É melhor para você aceitar You're isso. not going to hurt me. E vocês não vão me machucar. But I just feel that tonight God really wants you to embrace this truth. Mas essa noite eu acredito que Deus simplesmente quer que você abrace essa verdade. God wants us to celebrate the victory in Christ. Deus quer que nós celebremos a nossa vitória em Cristo. Tonight we need to declare and celebrate and rejoice. Essa noite nós temos que declarar e celebrar e fazer festa. And by faith, E pela fé, by faith, pela fé, declare that we are free from the power of sin. declarar que você é livre do poder do pecado. We're going to open the front here. Nós vamos abrir aqui o altar. Pastor, let's celebrate. Pastor, vamos celebrar. Let's celebrate. Vamos celebrar. Tonight is a time to celebrate Essa noite é uma noite de celebrar. the proclamation and emancipation. De proclamação de liberdade. Tonight, Essa noite, God bless you. Deus abençoe você. It has been such a pleasure for me to be Tem here. sido um grande prazer para mim estar aqui. I don't know when I will be back, Eu não sei quando eu estarei de volta, but I somehow will try to come back mas eu de alguma forma vou tentar voltar. because I love you guys so much. Porque eu os amo demais. I really love you guys. Eu realmente os amo. I love you. First time I ever saw Pastor Marcelo, A primeira vez que eu vi o pastor Marcelo, I was in Seattle. eu estava em Seattle. Never even heard his name. Eu não tinha nem ouvido seu nome ainda. He walked into the building Ele entrou dentro do and prédio I looked at him e eu olhei para ele and I said, I love this man. e eu disse para ele: eu amo esse homem. I love this man. Eu amo esse homem. And then I prophesied over his wife who was far away. E eu profetizei a sua esposa que estava longe. And then I met her. E depois eu conheci And ela. I said, I love this woman. E eu disse: eu amo essa And then mulher. I met the children. E depois eu conheci as crianças. And I said, I want to take them home with E me. eu disse: eu vou levar eles para casa comigo. I love this family. Eu amo essa família. I love you guys too. Eu amo todos vocês. I feel honored to come here. Eu me sinto honrado de vir aqui. I really do. Eu realmente sinto. But listen, tonight it's not time to celebrate me. Mas escute, essa noite não é tempo para celebrar a mim. Tonight we celebrate our Jesus. Essa noite nós celebramos o nosso Jesus, Paid the cross que pagou na cruz so that we can be free. para que pudéssemos sermos livres. Paid such a high Que price pagou um preço tão alto so that we can be free from the power of sin. para que nós pudéssemos ser livres do poder do pecado. He has paid. Ele pagou. You are free. Você é livre. Aleluia. Os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
depois você sai, cumprimenta as pessoas. I would like to raise your hands to heaven and praise the Lord. E pudesse realmente aproveitar essa graça e saber que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. May you enjoy this grace and know that the blood of Jesus is upon your life. E pudesse orar agradecendo May you que você pray, é livre do pecado. being thankful for the Lord, because Você you're não free tem of que ficar sin. lutando mais. That you don't have to struggle anymore. E tem alguém que luta por você. There's someone that fights for you. Porque a graça do Senhor Jesus está sobre a sua And that the vida. grace of the Lord Jesus is upon E your o life. sangue de Jesus That the está blood of sobre a Jesus sua is upon your life. If you are sick and need prayer, Se você está doente, precisa de oração, just also come to the front. simplesmente vem aqui até a frente. The power of Jesus is enough to break sin and heal your body. O poder de Jesus é suficiente para quebrar o pecado e para curar o seu corpo. Você quer uma oração? Vem aqui à frente. To pray for you, come here to the front. Onde posso me achegar somente pelo sangue. Pai, para nós, caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue. O restante, os líderes e pastores vão estar orando. Então, líderes e pastores vão orar pelos outros, por outras causas, mas pelos doentes, ele vai orar. Quem estiver doente, deve fazer uma fila aqui, talvez fique mais fácil. Obrigada. Whoever is sick, that needs to be receive a prayer, he will be praying for the sick ones. The other ones will receive praying from the leaders and the pastors. Thank you. Tiago, Roger, Laura, todos os líderes podem pôr as mãos, as pessoas orarem. Amém? Caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue.
Somente pela nossa